Olá, pessoal! Então vamos começar com o terceiro vídeo da nossa série Senta que lá vem história. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu larguei tudo para seguir o meu sonho de fazer mestrado e doutorado. Vocês podem pensar assim, nossa, mas foi tão difícil, né? Você conseguiu fazer a graduação com muito sacrifício, fez 2 especializações, já estava trabalhando, tendo seus pacientes, e agora, por que você largou tudo? Então, eu vou contar para vocês como foi a minha história, para vocês entenderem, né? Que todas as experiências na nossa vida e todas as oportunidades na nossa vida, elas servem para a gente crescer. E também que a gente tem uma tendência a ser imediatista, né? Então, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente quer colher logo os frutos do nosso esforço imediato em 2, 3, 4 anos. E a gente sabe que uma carreira a gente constrói com o tempo. E a gente só vai usufruir bem dos frutos do nosso trabalho à medida que a gente amadurece e que a gente trabalha firme para conseguir essas coisas. Então, como eu contei no vídeo anterior, quem aí tá perdido, né, pode voltar nos vídeos anteriores no IGTV e tem o episódio 1, que é a minha formação como fisioterapeuta, e o episódio 2, como eu comecei a minha carreira como fisioterapeuta, o início da minha carreira profissional. E agora, nesse episódio 3, nós vamos falar, propriamente dito, que tudo isso eu larguei para trás para buscar um sonho. E esse sonho era o quê? Me aperfeiçoar e melhorar na pós-graduação, investir realmente meu tempo e meu conhecimento para melhorar e aperfeiçoar em nível de pós-graduação. Na época, né, eu morava na Paraíba, como eu comentei com vocês, eu morava em Campina Grande. E aí eu tinha um sonho de fazer mestrado. Aí vocês poderiam pensar, ué, mas lá na Paraíba não tinha mestrado? No que eu queria, não tinha, né? Que eu queria fazer um mestrado que fosse voltado para a área de fisioterapia e que envolvesse, né, a parte de saúde da criança. Então, todas as vezes que eu entrava na internet, buscava todas as pós-graduações em nível de mestrado na área de saúde da criança, em desenvolvimento da criança, todas eram na região sudeste. Então, eu tinha que ir para a região sudeste para poder investir a minha carreira. E como eu morava na Paraíba, como que isso ia acontecer? Então, eu tive que largar tudo, né? Todos os meus empregos, os meus pacientes, as minhas atividades como professora de contrato temporário, mas eu era professora de contrato temporário na Universidade Estadual da Paraíba. E tive que largar tudo isso, tá? Terminei minhas especializações, peguei meu currículo, coloquei meu currículo na mala e embarquei. E fui morar em São Carlos, tá? Aí vocês poderiam pensar assim, Sibeli, por que você escolheu São Carlos? Por que você não foi morar em São Paulo? Aí agora é o momento, né, que eu vou começar a alinhar a minha carreira profissional com a minha vida pessoal. Porque até agora em nenhum momento falei para vocês da minha vida pessoal e fiquei entrando em detalhes da minha vida pessoal. Mas como eu já era casada, eu casei, desculpa, quando eu estava no 6º período do curso de fisioterapia. Foi quando eu casei. Então, eu ainda não tinha me formado e já tinha me casado. E aí, após o casamento, eu terminei o curso de fisioterapia e foi aquilo que vocês já sabem, né? Eu comecei a atuar como professora e como fisioterapeuta, atendendo pacientes em consultório e dando aula como professora temporária enquanto eu fazia as minhas especializações. Mas assim como eu, o meu esposo também tinha um interesse em fazer mestrado e doutorado e investir na carreira dele, né? Então, no momento que você se casa, você tem que entrar num acordo, né? Entre você e o seu esposo para que aconteça, né? O casal cresça junto e possa, né, investir na carreira dos dois. Então, nesta época em que eu sonhava fazer mestrado, ele sonhava em fazer o doutorado. Ele já estava terminando o mestrado dele e ele queria fazer doutorado. Então, ele foi procurar um doutorado que fosse de excelência na área dele. E aí, ele escolheu São Carlos, tá? Então, ele foi primeiro do que eu. Ele foi morar em São Carlos, largou tudo na Paraíba, no Nordeste, e foi morar em São Carlos, tá? Foi viver como um estudante bolsista de doutorado, morando em São Carlos, para cursar, fazer o sonho dele, que era fazer o doutorado. Por sua vez, eu fiquei na Paraíba, né? Aguardando as minhas oportunidades para ir no mestrado. E aí o tempo foi passando, passou 6 meses, 6 meses, tá? Que ele já estava morando em São Carlos. E ele me disse, Sibeli, quando que você vai vir para você começar a pensar em fazer o seu mestrado? E aí eu estava assim, indecisa ainda, eu não sabia, tá? Eu não sabia se eu iria ou se eu não iria.
Mas eu sabia que se eu decidisse não ir, eu estaria comprometendo o meu casamento, porque meu esposo já estava morando em São Carlos e eu morando em Campina Grande. Como que faz, gente, para administrar um relacionamento dessa forma, à distância, né? Então, assim, foi por dois grandes motivos que eu tive que ir. Um era o sonho que eu tinha de fazer mestrado, e o outro eu tinha que estar junto do meu esposo. Então, eu tive que alinhar aí, no momento que eu alinhei a minha vida pessoal com minha vida profissional. Mas para isso, eu tive que largar todos os meus trabalhos. Então, eu deixei meus pacientes de consultório, nos 2 consultórios que eu atendia, me despedi das crianças que eu atendia, dos pacientes adultos que eu atendia. Assim, foi de cortar o coração, porque a gente cria, né? Nós que somos fisioterapeutas e que atendemos os pacientes, criamos um vínculo emocional com os nossos pacientes e as nossas famílias e as famílias, né? As famílias dos pacientes, né? No caso das crianças, a gente cria um vínculo emocional com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô. A gente é convidado para as festas de aniversário dos pacientes. A gente é convidado, né, para as confraternizações da família, porque a gente termina fazendo parte da família daquela criança. Então, peguei a minha mala, coloquei minhas coisas dentro, comprei minha passagem e viajei para São Paulo. Em São Paulo, peguei um ônibus e fui para São Carlos. Chegando em São Carlos, foi uma nova realidade que se abriu para mim, né? Eu não sei se vocês conhecem, São Carlos é uma cidade do interior de São Paulo. Uma cidade tranquila, pacata, uma cidade muito boa de se viver. Mas São Carlos, ela vive e respira a vida universitária, né? Então, tem 2 grandes universidades em São Carlos, que é a USP e a Universidade Federal de São Carlos. Então, meu esposo foi estudar na USP, já estava estudando, né, fazendo doutorado na USP, e eu fui pleitear, né, a seleção de um mestrado na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Então, começou a minha peregrinação, buscando, né, qual programa de pós-graduação eu iria investir para tentar entrar. O meu foco inicial era o mestrado em fisioterapia. Então, na UFSCar tem um programa de mestrado e doutorado em fisioterapia. E esse foi minha primeira busca, né? Que eu fui atrás. E aí eu descobri que tinha uma professora que orientava na área de saúde da criança, mais especificamente em neuropediatria, que era a professora Heloísa Tudela. E foi lá no departamento de fisioterapia que eu procurei a professora Heloísa Tudela. Já tinha entrado em contato com ela por e-mail, falando que eu tinha interesse. E ela disse que quando eu estivesse em São Carlos, que eu fosse conhecê-la pessoalmente, a gente fazer uma reunião. E aí conheci o departamento, me apresentei, e ela falou que o processo seletivo para entrada no mestrado estava aberto e eu poderia concorrer, só que na época, eu acredito que só era uma vaga que ela estava abrindo, ou eram 2 vagas que ela estava abrindo, e já tinha candidatos que já eram, vamos dizer assim, né, alunos de iniciação científica, de alunos de graduação, que já estavam acompanhando o trabalho, né, da professora, junto do pessoal do laboratório de lá. E assim, ela não disse que eu não tinha condições de passar, ela disse que eu poderia participar do processo seletivo, mas que as chances eram maiores para aquele aluno que já estava acompanhando as pesquisas de lá e se inteirando, né? Hoje eu consigo entender isso, porque hoje eu sou professora, né, do mestrado, e sei que várias pessoas que buscam fazer um mestrado, muitas vezes sem ter um acompanhamento de pesquisa prévio, tem muita dificuldade de fazer mestrado. Então foi isso que ela me orientou, né? Que caso eu não passasse no processo seletivo, eu poderia ficar frequentando o laboratório e o departamento de fisioterapia para eu poder me inteirar e participar de um novo processo seletivo. E assim foi, participei do processo seletivo, não consegui a vaga, né? Fiquei com uma pontuação bem próxima de passar. Eu não sei se eram 1 ou 2 vagas, eu acho que eram 2 vagas só. E eu fiquei, por exemplo, em terceiro lugar. Não consegui a pontuação para passar. Fiquei muito triste porque saí do Nordeste, larguei toda a minha vida profissional, né, para fazer um mestrado. E aí, no meio dessa frustração aí de não ter passado, eu me desesperei, né, que é o normal da nossa vida, né, quando a gente tenta uma coisa, a gente faz um processo seletivo, uma prova de avaliação, e a gente não é aprovado, a gente tende a se desesperar e achar que o mundo se acabou para nós, né? Lê do engano, né? Isso é questão de que só a maturidade vai mostrar isso para nós. E aí eu pensei, né? Cheguei em casa, chorei muito, falei pro meu esposo, falei, o que eu fiz da minha vida, né? Eu tinha meu salário, era pouco, mas eu tinha meus pacientes, né? Tinha um vínculo emocional com as crianças, e aí largo tudo, venho morar em São Carlos, presto uma prova de seleção de mestrado e não passo.
E aí ele falou, calma, vai ficar tudo bem, você tem um ano para se preparar, né? Você pode tentar, você pode ficar um ano aqui se preparando ou tentar em outro programa, né? Porque a Universidade Federal de São Carlos é imensa, tem vários outros programas, né? Aí eu fui tentar ver o programa na fisiologia, fui tentar ver em outras áreas, né? Fui tentar ver em outras áreas que não fosse a fisioterapia. Porque eu queria fisioterapia com criança, né? Eu queria trabalhar com essa parte de criança. Então, assim, para mim, não adiantava eu procurar um professor da musculoesquelética, procurar um professor da neuroadulto, se eu queria pesquisar neuroinfantil. No departamento de fisioterapia só tinha com essa professora. Mas eu coloquei até aqui no meu roteiro, né? Eu não me conformei, tá? Não fui aprovada e vou ficar aqui esperando a vida passar. Não. Eu procurei o programa de saúde da criança da Unicamp, procurei o programa de neurociências da USP de Ribeirão Preto e procurei também o programa de educação especial que fica ainda na Universidade Federal de São Carlos. Então eu fiz prova na Unicamp, tá? Entrei em contato com os professores da Unicamp, fui até Campinas, vivenciei lá, aí percebi que para entrar lá no mestrado, o aluno primeiro tem que entrar como um aluno especial. Se o aluno ainda não tem um projeto de pesquisa engatado com algum professor, precisava ser aluno especial previamente, participar das pesquisas do laboratório para depois entrar. Ou seja, isso é um comum, tá? Nos programas de pós-graduação aí afora. Nessa época, né, que foi em 2001 para 2002, já estava dessa forma, você imagina hoje. Também fui até Ribeirão Preto, né, que tem a USP de Ribeirão, que é o campus da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Entrei em contato com diversos professores da pediatria e da neurologia e tentei ingressar lá no mestrado em neurociências. O processo para entrar lá também é a mesma coisa, o aluno tem que se submeter a um curso de nivelamento. Eu fiz o curso de nivelamento, participei de todas as provas e todas as aulas para poder entrar, mas o aluno, para pleitear a vaga, ele tem que ficar como aluno especial por um tempo naquele professor, visitando o laboratório daquele professor, fazendo pesquisa com aquele professor e depois ingressar realmente no mestrado propriamente dito. E aí, quando eu passei por tudo isso, né? Fui na Unicamp, fui em Ribeirão Preto, conheci todas essas pessoas, conheci o pessoal. E tudo isso, né, me apresentou um universo de possibilidades que eu poderia fazer mestrado. E aí abriu o edital de seleção de mestrado para o programa de pós-graduação em educação especial. E aí eu pensei, gente, educação especial não é a área que eu quero, né? Não vou trabalhar com educação. Mas, né, eu não conhecia a área de educação especial. E aí, quando eu fui conhecer, propriamente dito, a área, né, visitei o programa, conheci as linhas de pesquisa, conheci os professores, fui até a biblioteca, peguei as dissertações de mestrado, peguei o que as pessoas pesquisavam, eu descobri, né, que tinha uma linha de pesquisa dentro do mestrado em educação especial que era voltada para a parte que eu gostaria, né, que era a parte de intervenção com crianças. Pode ser com crianças de risco ou crianças especiais, como, por exemplo, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down ou crianças com déficits intelectuais. E aí se aproximava muito do que eu queria, né? Se aproximava muito do que eu gostaria, que era investir realmente nessa área. E aí voltei a conversar com a professora Heloísa, voltei a conversar com os professores da educação especial, na tentativa de fazer um link entre o que eu fazia na educação especial com a fisioterapia. Então, eu fiz a proposta para a professora Heloísa, se eu fosse aprovada na educação especial, se seria possível desenvolver a minha pesquisa no departamento de fisioterapia, que o prédio era de frente, tá? Só era você atravessar a rua, você chegava na educação especial. Você atravessava de volta, você chegava no departamento de fisioterapia. Simples. E a professora Heloísa abriu as portas para mim, disse que eu poderia ficar lá, né, no departamento. Tinha um serviço ambulatorial de atendimento de crianças e eu poderia participar desse serviço, eu poderia atender os pacientes e a partir daí eu retirar, né, o meu projeto de pesquisa de mestrado. E foi assim que aconteceu. Eu fiz a prova da seleção na educação especial e fui aprovada. E aí eu pensei, eu vou para a Unicamp, ser aluna especial na Unicamp, que é o programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, e fico um ano lá para poder entrar. Vou para a USP de Ribeirão, fico lá esperando um ano para poder entrar, ou agora nesse que eu já passei no processo seletivo em educação especial, vou ficar esperando um ano para entrar? Claro que não. Então, como eu falo para vocês, a gente busca as oportunidades
E quando as oportunidades se abrem, a gente tem que fazer o quê? Aproveitá-las. Então, foi isso que eu fiz, tá? Eu aproveitei que eu passei no processo seletivo da educação especial. E não falo para vocês que foi coisa fácil, não. Quem passou pelo programa de educação especial da Universidade Federal de São Carlos pode confirmar isso que eu tô falando. A prova de seleção é difícil. Tem prova de inglês, prova de conhecimento específico, e a galera lá escreve bem, muito bem. Então, eu agradeço de coração a todo o aprendizado que eu tive no programa de pós-graduação em educação especial. Foi uma bênção na minha vida, porque eu desenvolvi uma capacidade de escrita, eu já gostava muito de escrever e de ler, mas eu desenvolvi uma capacidade de escrita e foi junto com esses professores da educação especial que me ajudaram, tá? E a capacidade de interpretação de artigo, tá? De conhecimento dessa área de educação especial e do universo, né, da criança especial. Então, o mundo se abriu muito mais para mim no programa de educação especial. E eu pude ter a oportunidade de conhecer toda a equipe do departamento de fisioterapia, vinculada à professora Heloísa Tudela, né? Conhecer os trabalhos que eram desenvolvidos na época, conhecer os fisioterapeutas que estavam desenvolvendo pesquisa com a professora Heloísa e começar uma grande amizade. Hoje nós temos amizade que se mantém desde aquela época, né? Então, eu entrei no mestrado em Educação Especial em 2002 e desde essa época nós temos um bom relacionamento com os professores e os fisioterapeutas que passaram pelo programa na fisioterapia, né? E todos aqueles que eu convivi, que a gente chama de família neném, né? Que é o Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade, que inclusive, né, eu ajudei a batizar. Na época, a professora Heloísa Tudela estava querendo dar um nome ao seu núcleo de estudos e ela procurava um nome bonito para ficar, né, estampado na logo e na divulgação. E aí eu fiquei matutando um nome, e aí eu falei, sugiro Neném, a sigla Neném, Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade, né, ficou assim no final o nome. Então ela adorou essa ideia, criou a logo lá dos bebês e adorou. Então o que eu falo para vocês, gente, quando a gente sai em busca dos nossos sonhos, a gente tem que correr atrás, né, e se dedicar. Mas quantas vezes, né, eu chegava em casa, porque eu morava em São Carlos, não era num palácio, não, eu morava numa kitnet, tá? Eu morava numa kitnet que era quarto, sala, cozinha, tá? Aí a gente cozinhando a comida na cozinha e o cheiro de alho e de cebola entrando dentro do quarto, tá? Então, assim, eu morava numa kitnet e quantas vezes eu chegava em casa cansada, de ter ficado o dia inteiro atendendo paciente, porque a gente atendia as crianças, né, do departamento de fisioterapia que eram atendidas. A gente ia para a Santa Casa de Misericórdia, atendia as crianças lá do serviço de follow-up que tinha lá. E as crianças eram encaminhadas para o serviço de fisioterapia para a realização da intervenção precoce e a gente ficava no atendimento dessas crianças, na orientação dessas famílias que a professora Heloísa Tudela sempre trabalhou de forma integrada junto com as crianças e suas famílias, e foi nessa linha de pesquisa que eu defendi o meu mestrado, né, que é o trabalho centrado na família da criança, do bebê prematuro. E os nossos primeiros artigos foram publicados logo depois que eu terminei meu mestrado. A gente publicou os primeiros artigos desta pesquisa. Mas o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida já leva o nome da professora Heloísa nele, porque foi com ela que eu aprendi a minha escrita, né? A parte de escrita científica e toda a parte de ciência, delineamentos de pesquisa se abriu com ela. Então, eu sou muito grata a todas as experiências que eu tive lá na UFSCar, né? E para a gente finalizar esse vídeo, né, da UFSCar, como que eu vim parar em Goiânia, isso vai ficar para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito comprido, tá? Que é quando eu fiz a prova para a seleção de docente, tá? Então, e essa inclusive é o tema da nossa live que nós teremos no dia 24 de abril, uma live sobre como passar em concursos públicos para docentes de universidades. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato até agora e espero que minha história possa inspirar a história de alguém que está aí assistindo, tá bom? Se você gostou, comenta e me dá um feedback do que vocês estão achando da nossa série. Beijo!